relação com o material digital, especialmente vão fazer um comentário um pouco mais aprofundado sobre língua portuguesa e matemática, mas a Andrea vai poder dar para vocês a visão do todo. Logo em seguida, a gente vai ter uma fala sobre o projeto de convivência, que é um projeto super importante, tem material novo para esse ano também. Em seguida, a gente vai ter a Márcia Bernardes, que lidera aqui o programa Alfabetiza Juntos. Ela vai falar dos resultados obtidos em relação à alfabetização no ano passado. Teve um avanço muito grande de alfabetização no estado do ano passado para esse, então e lá também da avaliação de fluência leitora, que está prevista para março, se eu não me engano. Já está definindo lá no calendário pedagógico que está compartilhado com a rede inteira. E aí, para finalizar, a gente vai ter a participação da Fabíola, da IFAP, que vai falar sobre as formações que são ofertadas pela SEDUC. Então, as formações via Multiplica, que vai ter uma expansão bastante grande do número de vagas para esse ano, e das formações dos ATPCs, que também são disponibilizados no AVFAP. E aí, nessa hora, a gente está todas as perguntas que estão aqui, fazer com que as respostas cheguem até vocês, e porque também a gente já disponibilizou uma série de materiais para apoio ao planejamento. Então, vocês devem ter recebido o link, se não receberam, a gente também comenta sobre esse link aqui na live, que é uma pasta de planejamento que tem uma série de coisas lá, né, disponíveis. Tem um guia de apoio ao planejamento, falando sobre todos apoiar todo mundo no planejamento das plataformas, que também pode ajudar bastante vocês a entender como usar as plataformas cada vez mais com intencionalidade pedagógica, como elas complementam todas as propostas que estão previstas nos materiais digitais, nos materiais impressos. Então, tem uma série de coisas lá para poder apoiá-los. Então, bora começar, né, Fábio? Bora lá, né? Beleza, vou passar para você, então. Obrigado aí, Rai, pela introdução. Já foi praticamente a live, né? Ontem nós estávamos ornando mais, né, as nossas roupas, né? Mas hoje eu resolvi vir combinando minha roupa. Ele poderá ser editado, né? Então, em geral, vai sair com 30%. Né, é o peso dele na média, mas aí o professor terá essa autonomia para editar esse peso para um maior ou um menor valor. Então, isso é só um lembrete, né, isso está no material que foi para o planejamento, a gente também fez uma comunicação no fim do ano, então só lembrando que a partir obtida através aí de pesos, né? As notas terão pesos aí na sede. Só para não assustar, né? E relembrar esse ponto importante que a gente já veiculou aí há um tempinho. Estudo na Sala do Futuro, na né? Sala do Futuro, bem lembrado, né? A Sala do Futuro agora que vai substituir a sede, né? É nela que a gente vai ter agora os lançamentos das notas. Bom, vamos falar então do professor tutor dos anos iniciais. Então foi feito um esforço para reconduzir todos os professores tutores, né? Então a escola olhou lá a sua demanda e reconduziu os professores tutores. Então na maioria dos casos, né, na maior parte das escolas, vão poder começar o ano letivo já no começo do ano. Em 2024, a gente fez um esforço, mas o professor conseguiu entrar na sala de aula mesmo no finalzinho do mês 6, né? Aí com o estudante teve o maior contato a partir de agosto. Mas agora eles vão começar o ano letivo já em sala de aula. Isso, olha, com certeza vai refletir muito no avanço da aprendizagem, da alfabetização dos nossos estudantes. Temos certeza que a gente vai conseguir entregar esse ano, né, estudantes alfabetizados já no segundo ano, né, porque a gente vai começar um trabalho amplo, né, a partir já de janeiro, de fevereiro, então vamos fazer um esforço maior, né, então com certeza os professores, né, vão conseguir. É um trabalho dos docentes, nós temos certeza aí que o professor tutor vai apoiar isso. Bom, vai vir muita coisa aqui também nessa live, né, que vai ajudar nesse trabalho. Não é só o trabalho do tutor, mas eu tenho que falar do tutor, né? Bom, mas qual é o trabalho do tutor? Relembrando aqui, né? O papel principal do professor tutor é subsidiar o regente nas atividades da sala de aula. Então, ele precisa elaborar um plano de ação. Já vou retomar aqui um pouquinho aí sobre o plano de ação. Então, o professor regente e o professor tutor precisam ter essa comunicação para elaborar esse plano de ação. Também precisa apoiar o professor regente para participar do programa de tutoria e trabalhar com esses estudantes. Então, elabora um plano de ação, faz o diagnóstico, né, quais são esses estudantes, e aí trabalha com esses estudantes.
A organização dos espaços, horário, isso ficou a caráter aí da equipe gestora conseguir organizar. A gente visitou várias escolas ao longo de 2024, né, na segunda semestre de 2024. A gente viu que, apesar da resolução 42 prever ali um espaço de trabalho, tem escola que conseguiu fazer outros arranjos e isso viabilizou outros trabalhos, né? Isso foi fantástico o trabalho da escola, né? Então a gente está entendendo que a equipe gestora consegue organizar melhor, né, os espaços e o tempo para atendimento desses estudantes, né? Aí é questão de tempo, né? Ainda a gente vai continuar com as 3 aulas previstas na resolução 42. Bom, e aí só lembrando, né, o professor tutor, ele não vai ser o regente da aula, né, as ações dele são pontuais, né, o professor regente é quem continua lá cuidando da maior parte da atividade da aula. Bom, programa professor tutor, né, participar desse projeto. Estamos falando do professor tutor dos anos iniciais, né, vou enfatizar porque a gente tem também o projeto professor tutor nos anos finais, né, que é na resolução 46, estamos falando do professor tutor dos anos iniciais, tá, na resolução 42. Bom, aqui tem algumas métricas, né, para ajudar aí, né, identificar quais são esses estudantes elegíveis, né? Então, o estudante, talvez ele não compreende aí bem o sistema de escrita, né? Então, é um estudante aí elegível, estudante, talvez ele não desenvolveu as habilidades de fluência leitora, né? Então, são alguns indicadores aqui para poder, olha, olhando dificuldade na interpretação de texto, ou não produz bem textos ainda e já deveria, talvez, considerando ali o ano série, ele já está produzindo. Então esses estudantes seriam estudantes elegíveis, né, que são alguns parâmetros, não são esses só, né, a escola tem autonomia para definir quem seriam esses estudantes, né, olhando também para a classe. Esses são alguns parâmetros aí para poder definir quais são os estudantes elegíveis para participar do programa Professor Tutor. Bom, então a gente já entender o papel do professor, os estudantes que precisam participar, a gente lembrar um pouquinho aqui da rotina do professor tutor, né? E uma aula de matemática, então são 3 aulas que o professor tutor entra na semana em uma classe. Então, uma classe ele está lá habilitado para entrar essas 3 aulas. Então, essas aulas aí, de acordo com a organização da escola, ele vai trabalhar em 2 de português e 1 de matemática. Então, as aulas previstas para a atuação do professor tutor, ela está atrelada aí à rotina, né? Então, as escolas já têm uma organização na rotina escolar para 2 aulas de português, organizar os estudantes por níveis de proficiência, né? Então, talvez a escola entenda que esse é o melhor momento para trabalhar com os estudantes aí elegíveis para trabalhar com tutoria, né? Então, se a escola entender assim que é melhor, ela pode seguir com esse planejamento, né? Ou talvez pensar em outros momentos que possa fazer essa intervenção. Bom, para isso acontecer, é importante que a escola realize esse passo aqui primeiro, né? Estou falando por último, mas ele é o primeiro passo, né? Que a escola elabore um plano de ação. Em setembro de 2024, nós organizamos uma formação, nós fizemos uma formação, muita contribuição dos PECs, que acompanham as escolas de anos iniciais, e neste momento também a gente divulgamos daí um exemplo de um plano de ação, uma proposta de um plano de ação. A gente vai deixar o link aqui nesse PPT, né, desse plano de ação, que pode ser elaborado aí em uma combinação com o professor tutor e o professor regente. Então o plano de ação está aqui, está o link aqui disponível, aqui nesse slide, né, depois vai para a rede, né, vai ficar aí disponível, e aí os professores podem, com base nesse plano de ação, e definir as ações aí para apoiar os estudantes que são elegíveis para participar do programa de tutoria dos anos iniciais. Então ele é um instrumento que é importante, né, depois de elaborado aí o professor regente, o professor tutor, dele ser disponibilizado para o PEC, quando ele for visitar as escolas, olhar para esse documento para entender que ações aquela escola está realizando para apoiar esse estudante. E são muitas ações legais, viu? A gente acompanhou algumas escolas, considerando talvez alguns estudantes, atendimento quase que personalizado, Raíssa. A escola organizava assim atendimento para grupos pequenos de estudantes, de acordo com a demanda do estudante, com um ensino praticamente personalizado. Foi muito interessante. Se tiver a oportunidade de visitar algumas escolas de anos iniciais, visite as aulas de professor de tutor, tenho certeza que você vai gostar. Bom, então ficamos aqui então com começar o ano letivo já preparando o plano de ação do professor tutor dos anos iniciais.
Os professores novos, né, que vão entrar no trabalho ainda, na escola que não teve professor tutor em 2024, para poder ainda fazer a atribuição de aula para professor tutor dos anos iniciais, tá ok? A resolução 42 lá prevê em que momento é possível fazer essa atribuição. Os que já têm, fizeram a recondução, mesmo que dos novos ou outro professor que acabou substituindo, né, já podem começar a elaboração do plano de ação com os plano de ação para o professor tutor dos anos iniciais. Bom, é isso que eu vim comunicar aqui e desejar a todos aí um bom início de ano e bom trabalho, que, né, os professores terão muito trabalho. Obrigada, Raíssa, pelo espaço aqui, hein? Obrigada a você. E aí eles esperam ver a Fernanda aí pra ver se a gente não combinou a roupa. Ah, exatamente. E, gente, aproveitando até para reforçar o que o Fábio falou, ele comentou sobre os PECs, né? Que tem essa atribuição de acompanhar as escolas, formar as escolas. Então, esse ano, uma coisa bastante importante que a gente da SEDUC também está se organizando para isso, ouvindo o que veio da rede, né? Ouvindo o que veio da diretoria, trazer cada vez mais essas formações para os PECs de maneira contextualizada. Então, olhando para anos iniciais como... Então, contem muito com eles para apoiá-los nesse processo, tá? Vamos seguir com a nossa pauta. Agora a gente vai falar sobre recursos pedagógicos para turmas dos anos iniciais. Eu já estou aqui com a Andrea, que coordena toda a produção dos materiais de anos iniciais, e com o Joelson, que trabalha na equipe com a Andrea. Eles vão falar um pouco sobre os materiais como um todo, né? Tanto materiais digitais e impressos, e logo em seguida o Joelson vai falar mais especificamente sobre língua portuguesa, e em seguida a gente vai ter uma fala da Viviane sobre matemática. Bem-vinda, gente. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. É super importante estar conversando com vocês agora no começo do ano, nesse planejamento, para que a gente possa falar sobre os materiais que nós estamos entregando agora em 2025. Temos materiais novos, materiais que a gente acredita muito na potência que eles podem dar no trabalho pedagógico dos professores, no dia a dia em sala de aula. E a gente trouxe a apresentação para vocês para falar sobre e como que a gente indica o uso, faz algumas sugestões, como que você pode, professor, potencializar o seu trabalho em sala de aula a partir desses materiais. Então, nós temos aqui, para 2025, 3 materiais novos, mas eu vou começar falando sobre os 2 materiais que foram feitos aqui pela equipe técnica, né, de anos iniciais, pela equipe de materiais, de língua portuguesa. Daqui a pouco vai vir a Vivi, que faz parte da equipe de produção de materiais de matemática. Então, língua portuguesa, quais são os princípios deste material? Então, o material ele tem uma perspectiva integrada. Então, nós vamos trabalhar a partir dos diferentes gêneros textuais, como a gente já vem trabalhando ao longo dos anos. O diferencial dele é que a gente vincula este trabalho à abordagem fônica. É um material que ele traz a diversidade de gêneros que a gente trabalhava, é um material que vocês vão, ao folhear, perceber isso, que a gente continua nessa mesma linha, mas ele traz sim essa perspectiva para olhar para as palavras, para olhar para a variação das estruturas. Então, é essa perspectiva, e depois o Gelson vai explicar melhor para vocês. Já em matemática, é um material que ele incentiva a construção de conceitos com o professor. O diferencial dele é a quantidade de exercícios, porque eu vou passar para vocês daqui a pouco como que nós tínhamos a organização do material antigo e como nós temos a organização desse novo material. Então, esses são os princípios básicos. Quais são os diferenciais dos materiais que nós vamos entregar para vocês, que vocês já estão recebendo na escola? Acredito que a maioria das escolas já estão com os materiais em mãos. Quem não estão, eles chegarão em breve.
mas eu acho que 100% quase da rede já está com esse material. Esses materiais, eles devem ser tratados pelo professor da mesma forma que vocês trataram em 2023, 2024. Nós entregamos o material em duas versões, a versão impressa para os estudantes e a versão digital para o professor utilizar em sala de aula. Esses materiais, eles são para ser usados como trilhas e não como trilhos, né? Porque ele é um então o professor pode reorganizar o material digital, porém o material impresso ele vai ser entregue na mesma organização do material digital. Então as atividades, os textos que estiverem contidos no material digital haverá também no material impresso. São atividades, elas são pensadas de modo a atender a diversidade de níveis de proficiência dos nossos estudantes. Então, dentro de uma sala de aula, nós professores, né, porque eu sou professora da rede de anos iniciais, Joelso também é professor da rede de anos iniciais, nós sabemos que nós temos uma diversidade de alunos, né, em diferentes níveis de proficiência de conhecimento. E este material ele foi pensado e feito para atender a todos esses níveis. Então, cada aula vocês vão observar que tem atividades para aquele aluno que está abaixo do básico, para o básico. O professor ele vai ter em mãos atividades diferenciadas dentro da mesma temática. São propostas pensando em todos os estudantes. Acho que um dos maiores diferenciais desses materiais que vocês receberam agora em 2025 é a perspectiva de não deixar ninguém para trás. Então, nós vamos ter foco em todos os estudantes que nós temos numa mesma sala. São materiais que têm mais páginas consumíveis para os estudantes, né, em cada componente curricular, isso em todos, principalmente em língua portuguesa e matemática. Eu vou apresentar em breve um quadro comparativo por bimestre da e qual é a quantidade de páginas que nós temos no atual material. Em língua portuguesa, qual é o diferencial? O diferencial que é um material com mais foco na consciência fonológica, né? Ele tem também foco nessa consciência, sem deixar de lado o trabalho com todo o repertório, com toda a diversidade de textos. Já em matemática, o foco dele é na aplicação prática. Ele faz a construção dos conceitos a partir da aplicação das atividades, da execução dessas atividades e sempre com a mediação do professor. Então, esses são os diferenciais mais relevantes desses novos materiais, mas temos também o material do projeto de convivência, que também é um diferencial para este ano. Todas as nossas escolas estamos trocando esse material, estamos trocando por um material na versão também impressa e digital. O professor ele vai receber a versão impressa e a versão digital do material, e o estudante a versão impressa. Mas o material, dessa vez, vai com outros recursos pedagógicos para serem utilizados durante a execução das atividades. Então, é um material muito bacana, é um material que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Vamos ver se vocês vão perceber a fala do Fábio quando vocês olharem para esse material, né, a cor da roupa dele que ele falou. E este material, ele traz muitas atividades, e ele é um material que é para ser desenvolvido agora em 2 aulas, que também é um diferencial do que nós tínhamos anteriormente. Até o ano passado, nós tínhamos na matriz curricular apenas uma aula de projeto de convivência. Por quê? Porque acreditamos que crianças que têm habilidades socioemocionais bem desenvolvidas na infância são adultos mais aptos à aprendizagem, a lidar com as diversidades do dia a dia e têm melhor êxito no mercado profissional. Então, nós estamos investindo muito nesse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, por isso que nós ampliamos de 1 para 2 aulas. Este material, nós também vamos
já estará disponível o escopo sequência dessas aulas. Nós, para as escolas que ainda não receberam o material do projeto de convivência, porque a entrega, diferente do material de língua portuguesa, matemática e dos outros componentes que as escolas já receberam, o material do projeto de convivência começou a distribuição e a distribuição se encerra em meados do mês de fevereiro. Mas as escolas não vão ficar órfãs do como fazer e o que fazer nas aulas do projeto de convivência. No Centro de Mídias haverá 4 aulas introdutórias para que vocês trabalhem com os seus estudantes. Aqueles que já receberem o material podem partir para o trabalho a partir do material do projeto de convivência. Aqueles que ainda não receberam, teremos 4 aulas introdutórias para que sejam trabalhados durante este tempo sem o material. Nós também enviamos no boletim número 3, a semana passada, que é o boletim documento orientador sobre o projeto de convivência. Então, nesse documento tem a apresentação dos materiais, a apresentação do formato dos planos de aula e como utilizá-los, além dos referenciais. Tá? Então, são novidades que nós estamos entregando para a rede. Aí, voltando um pouquinho nos materiais de língua portuguesa, eu vou falar sobre a volumetria desses materiais, os novos materiais. Até então, os materiais antigos, por bimestre, por exemplo, no primeiro ano, consumíveis para os estudantes. Agora, em 2025, nós temos 172 páginas no bimestre para esses estudantes. Quinto ano, de 29 para 204 páginas. São páginas com atividades, e como eu disse, é um material que ele engloba todos os níveis de proficiência. Então, nós temos muitas atividades e todas as aulas, vocês encontrarão atividades para todos os níveis de proficiência dos nossos estudantes. Matemática, também nós quase que triplicamos, passamos de triplicar o número de páginas. Então, vou pegar o exemplo do terceiro ano, que nós tínhamos 66 páginas, em média. Em 2025, nós passamos para 152 páginas. Então, vocês percebam que é um material muito mais robusto, um material pensado para que o professor tenha em mãos as atividades que ele necessita trabalhar com os tudo no mesmo material. A gente acredita muito que esse material vai ajudar o professor em sala de aula, principalmente apoiar muito a aprendizagem dos nossos estudantes. É isso, Raíssa. Eu acho que agora nós podemos ir para o Joelson, falando de língua portuguesa? Sim, boa tarde, olá, eu sou o Joelson, sou professor de anos iniciais e hoje integro a equipe técnica. Estou falando com vocês sobre o material de língua portuguesa, dos quais vocês veem na tela as 5 capinhas, tem um macaquinho aí na capa. Esse é o material de língua portuguesa, com uma cor para cada ano série. A gente observa na capa, né, a identificação. Você vai observar na tela seguinte a relação desse material impresso com o material digital. A gente tem aí, na versão digital, essa organização e essas seções. A capa, conteúdos, objetivos. Para começar, ler é legal, conversando com o texto, AB, conhecer, vai vendo as palavras, para gostar de escrever, cada texto do seu jeito, para gostar de ler, o que aprendemos hoje e referências. A gente tem essas seções, a capa identifica a aula e também com uma numeração, né, 1 a 40. E a gente observa do lado direito da tela a versão impressa, que traz várias das seções da versão digital. Ler é legal, conversando com o texto, AB, conhecer, vai e vem das palavras, cada texto do seu jeito e para gostar de escrever. Acho que vale destacar, olhando para essa tela, que todas as seções do material digital que trazem uma atividade para que o estudante material digital, essas atividades. Então, tudo que está sendo encaminhado para que o estudante realize
a gente tem presente na versão impressa. A gente vai observar numa aula do 4º ano, logo mais, as sessões em uma aula. Eu vou colocar na tela a aula do 4º ano e a gente vai observar a relação. Aí a gente tem a capa do material, é a aula 14, Golfinhos, essa aula de língua portuguesa do 4º ano. E a sessão seguinte é o Para Começar, na qual os estudantes devem ser mobilizados com os conhecimentos prévios, mas mais do que os conhecimentos prévios, em que o estudante é chamado a ter aula, uma introdução para o que vai acontecer, né, ao tema da aula. Depois Para Começar, depois que esse estudante já foi convidado, estimulado, já chamamos a atenção de toda a turma, a gente tem o Ler é Legal, com uma variedade textual. Aqui a gente tem uma ficha técnica sobre os golfinhos. Aí, nessa sessão Ler é Legal, que traz o texto, algumas questões que devem ser respondidas oralmente, que está na sessão Ler é Legal, que não está no material impresso, é uma versão está apenas no material digital. Quando a gente vai para o material impresso, olha lá o que a gente tem no Ler é Legal. O mesmo texto, né, dos golfinhos, a ilustração, e a única coisa que não foram as questões referentes à compreensão e às primeiras impressões, né, ao movimento inicial com o texto. Mas as atividades dos estudantes, na sessão seguinte, vejam, conversando com o texto, a gente tem as atividades, a sequência, 2, 3, sessão, conversando com o texto, a gente observa ali, no lado direito da tela, as mesmas atividades transpostas na íntegra e com espaço para que o estudante, né, responda, resolva e tenha aí os seus conhecimentos mobilizados nessa compreensão do texto, que é a natureza dessa sessão, conversando com o texto. Bom, a sessão seguinte é a B Conhecer, que já apareceu ali no material impresso, e a gente vai observar no material digital. A B Conhecer de atividades, e a gente vai poder ver espelhado. Apareceu até um segundo texto, que é o prenúncio da sessão seguinte, né? Isso vai ser cada texto do seu jeito. Nós tivemos apresentados 2 textos, 2 gêneros textuais. Opa, acho que posso voltar. E aí a comparação desses 2 textos vai acontecer nessa sessão, cada texto do seu jeito. A aula já está chegando ao final. A gente observou aí um movimento. Então a gente estava lá no cada texto do seu jeito, na comparação, e aí a gente vai para gostar de escrever. Essa aula especificamente tem uma produção textual e ela está presente com orientações e encaminhamentos nessa sessão, para gostar de escrever. As técnicas Lemov são apontadas ali do lado direito superior. A gente observa a finalização agora, o que aprendemos hoje, em que a gente tem a sistematização e a gente promove com a organização daquilo que foi estudado, né, no decorrer da aula, retomando aí conteúdos e objetivos. Essa sessão de referências que é apenas do material digital. Eu corri os olhos com vocês e a gente observou a estrutura do material digital de língua portuguesa e a gente observou como as sessões estão organizadas. Eu vou dar espaço agora para que a Viviane fale sobre a organização do material de matemática. É importante no material de língua portuguesa toda essa organização e esse conhecimento que vocês tenham sobre como que trabalha cada sessão, o que aparece no digital. Materiais, porque uma das nossas preocupações é que todas as atividades que são tratadas no material digital pelo professor, que o aluno tenha no material impresso para que ele possa resolver a atividade. Então a gente garantiu isso, como vocês puderam observar, a diversidade de gêneros, no caso específico dessa atividade, a comparação entre dois gêneros textuais e a aula com o objetivo da produção textual, então com a planificação de que forma que tem que ser feito, passo a passo. Então a gente continua com essa mesma metodologia. E agora a Vivi para falar de matemática.
Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde a todos, eu sou a professora Viviane, faço parte aqui da equipe de anos e acredito que vocês já receberam, têm contato já com eles. Só para a gente se situar, mostrar para vocês a carinha deles, como ficou a apresentação deles. E aqui, como o Joelso comentou em língua portuguesa, em matemática há uma pequena diferença. Observem a relação do material digital com o material impresso. Então, é importante, gente, vocês terem clareza dessa organização. Por que é importante ter clareza dessa organização? Porque o material digital e impresso, eles caminham juntos. Não, eu preciso olhar para esse material, eles precisam caminhar juntos. Observe o lado aí esquerdo de vocês, como está composto, organizado o material digital. Olha lá, capa, conteúdos para começar, vivenciando, praticando, o que aprendemos hoje, para saber mais referência. Quando eu vou para o caderno impresso, só tenho praticando. Então, se eu trabalho o material praticando do estudante só isoladamente, eu já estou comprometendo todo o desenvolvimento da minha aula. Então, é importante que vocês tenham clareza que eu preciso trabalhar com os dois materiais, eles precisam caminhar juntos, para não comprometer a qualidade quando eu for para o livro do estudante. Então, eu trouxe aí para vocês o material digital e vou trazer a relação que ele tem com o material de matemática. Então, aula 1 do terceiro ano. Gente, precisamos criar nos professores, ou eu não sei como eu posso dizer isso, precisamos criar o hábito de olhar para o objetivo. Por quê? Quando eu sei o objetivo da aula, eu sei para onde eu estou indo, eu consigo antecipar as minhas ações em sala de aula para chegar nesse objetivo. Então, é importante que vocês, professores, criem o hábito, porque senão, a gente não sabendo o objetivo, a aula pode ir para um caminho e aí a gente não vê sentido no material. Então, eu preciso olhar para esse material, para o campo objetivo. Então, vamos criar o hábito de olhar o objetivo, porque ele vai direcionar as nossas ações durante o desenvolvimento da nossa aula. Gente, para começar, é uma sessão que é necessária. Essa é a próxima que eu vou explicar para vocês. Por quê? O para começar, ele é importante para o professor avaliar o que o estudante já tem de conhecimento daquele conteúdo. Então, eu vou incentivar os meus estudantes a falar, a trocar ideias. Eu vou ali só mediando a conversa e vou ali garimpando o que os meus alunos, o que os meus estudantes sabem sobre aquele conteúdo que está planejado para a nossa aula. Então, é sempre a partir de uma questão disparadora. Então, ela tem ali a orientação de como digital é editável, você pode mudar as questões para atender a sua turma. Mas é importante garantir esse momento de troca e interação dos estudantes para você saber o que você vai encontrar no percurso. Eu estou um pouquinho agitada, né? Acho que é pelo relógio. O relógio está me assustando. Estamos no tempo. Fica tranquilo. Então, o que acontece? É importante a gente olhar para essa sessão. Então, comecei minha aula, eu vou ali expor para os meus alunos o conteúdo e vou garimpar o que eles sabem sobre isso. Me deram mais uns minutinhos. Vou chamar a atenção para esta sessão. Então, o que é importante nessa sessão? Diferente das outras sessões, esta sessão sempre traz uma orientação no campo anotações. Sempre. Essa atividade vivenciando, ela movimenta a sala de aula. Por quê? Ela vai ser um jogo, ela vai ser uma brincadeira, ela vai ser uma situação que requer movimentos ali na sala de aula. E aí vale aquela máxima, professor, é importante olhar o material com antecedência, porque e ser pega de surpresa, porque eu preciso providenciar materiais, eu preciso organizar a turma. Então, aquela máxima de ler antecipadamente o material, nesta sessão, se o professor não leu, não vai dar bom. Tá? Então, assim, não podemos improvisar, gente. O aluno sabe quando o professor está improvisando e já perdemos todo o foco da aula. Então, assim, crie um hábito de olhar para essa sessão e o que ela pede.
Lembrando, no rodapé tem uma sugestão. Você, professor, tem autonomia para você conduzir a atividade a partir do caminho que a gente apresentou para vocês. Observe que essas duas sessões, elas são primordiais quando a gente for para o livro do estudante. Então, não posso chegar no livro sem passar por essas sessões. Olha por quê. Quando eu vou material digital e material impresso. Sugiro a vocês que, no primeiro momento, se vocês tiverem a oportunidade de falar com os pais, apresente essa conexão. Porque senão, se o pai pegar o livro do estudante, ele vai achar simplesmente que é um conjunto de atividades isoladas e descontextualizadas. Então, assim, uma sugestão é, no primeiro momento, mostrar para os pais a relação entre material digital e impresso, para eles não ficarem com a sensação de que o material ali do estudante, o material de soltas e descontextualizadas. Então, olha como fica. Eu tenho digital, impresso. Então, o aluno consegue olhar. Olha, digital, impresso. Toda a sessão praticando é um espelhamento de um material para o outro. Deixa eu botar um pouquinho. Então, tiver na primeira oportunidade, conversa com os pais. Não veja o material, o caderno, o livro do estudante como uma coleção de atividades soltas. Ele tem todo um trabalho desenvolvido. Na sequência, nós temos essa sessão, ela não é fixa, tá? Diferente das outras que são fixas, essa sessão aparece de vez em quando tem um jogo, uma sugestão de um vídeo, ela aparece. Retomar com os estudantes é sempre importante, né? E as referências. Agora eu vou trazer a novidade para este ano. Toda aula de matemática, seja ela do 1º ao 5º ano, ela vem acompanhada de materiais complementares. Então, olha aí à sua esquerda, tem materiais que já vêm no próprio livro. Só que esses materiais, eles pensado para o bimestre. Então, todo livro, bimestralmente, vai trazer lá no seu final materiais complementares que são importantes para o bimestre. Ele não tem vínculo com a aula 1, aula 2. O professor pode explorar durante todo o bimestre. Para o ciclo de alfabetização, gente, vai ser fundamental essa caixinha aí, caixinha de coleções. Eu preciso ter meus materiais de contagem para o ciclo de alfabetização. Tampinhas, palitos. A gente fala mais de tampinhas com primeiro e segundo ano, acredito que até o 3º ano precisa dessa caixa de coleções com tampinhas, palitos ou qualquer outro objeto que possa contribuir com a alfabetização matemática dos estudantes. E aí vocês receberam aí, né, um valor para vocês comprarem, adquirirem o ábaco, material dourado e calculadora. Por quê? Do 1º ao 5º ano, vamos precisar desses materiais para complementar o nosso trabalho com as aulas de matemática. Peço desculpa um pouquinho, porque eu fiquei no... É isso, e ao longo do ano vamos ter vários encontros, visitas, orientações técnicas, e a gente vai estar sempre conversando sobre esse material. Eu acho que é isso, meninas. Obrigada, Viviane. Eu só quero chamar a atenção, né, por uma fala da Viviane, da importância de se olhar o campo anotações. As orientações ao professor estão nesse campo. Não existe um guia de orientações à parte dos materiais de anos iniciais, exceto o de projeto de convivência. Então, todas as orientações, os encaminhamentos, todas as atividades que precisarem de uma orientação pontual para o professor, vocês encontrarão no campo de anotações do material digital. Portanto, é importante que o professor utilize o material na versão PDF. Em PDF, vocês não terão essas orientações visíveis. Então, é importante que vocês baixem o material na versão PPT e
leiam essas orientações toda vez que for necessário uma orientação, uma sugestão de como desenvolver a atividade, vocês encontrarão nesse campo, tá bom? Obrigada, Vivi. Tchau, meninas. Obrigada. Agora eu vou conversar com vocês um pouco sobre rotina. Nós vimos novos materiais em língua portuguesa, novos materiais em matemática, mas não é só língua portuguesa, matemática e projeto de convivência que nós temos. Nós temos outros materiais, e esses materiais eles devem ser trabalhados relacionados aos componentes curriculares, eles devem ser trabalhados de acordo com a matriz curricular. Então, nós temos a matriz curricular hoje, 10 aulas de língua portuguesa, 8 de matemática, temos uma de geografia, uma de história, 2 de ciências, 2 de projetos de convivência, né? Temos 2 de educação física, 2 de arte e 2 de língua inglesa. Então, nós precisamos pensar na rotina que nós temos durante a semana, na quantidade de aulas que nós temos para desenvolver esses materiais e trabalhar o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. A gente tem que chamar muita atenção para a intencionalidade. Então, as nossas atividades, elas têm que ter a intencionalidade muito clara do trabalho diário, com a leitura, com a escrita. Temos que ter a intencionalidade de trabalhos com uma periodicidade que pode ser semanal, pode ser quinzenal, com as rodas de leitura, que são aquelas rodas de apreciação literária, roda de jornal, né, que vocês já trabalham ao longo dos tempos, né, aqui na... Continuar com esse trabalho. Então, faz muita diferença o trabalho periódico com rodas de leitura. Então, deve ser contemplado na rotina semanal ou quinzenal das turmas. Outro trabalho que é primordial e que faz parte da nossa rotina hoje é o trabalho com os recursos digitais, que são as nossas plataformas, que devem ser trabalhadas semanalmente. E nós temos aí a questão de olhar para aqueles alunos que precisam de recuperação, que podem aprofundar os seus conhecimentos. Temos também a questão do professor tutor e qual o momento que a gente vai trabalhar. Isso tem que ser trabalhado semanalmente. Professor tutor, como o Fábio disse, nós temos semanalmente na grade 2 aulas de língua portuguesa e 1 aula de matemática. E como que tudo isso se encaixa na rotina de uma sala de aula? Nós trouxemos aqui uma sugestão de rotina. É só uma sugestão, cada professor, ele vai organizar a sua rotina. Mas há momentos na rotina que nós precisamos contemplar, independente da organização que o professor faz, mas ele precisa contemplar na rotina semanal da sua turma. Uma questão que nós, ao longo do tempo, aprendemos, né? Eu sou professora da rede de anos iniciais e eu sei a importância disso, é o trabalho com a leitura inicial. Então, nós vamos manter todos os dias a leitura inicial para os nossos alunos nas salas de anos iniciais. O que mais eu preciso contemplar? Como eu tenho uma matriz curricular com as aulas pré-estabelecidas, eu não posso deixar de lado sejam tratados. Então, eu trouxe aqui uma organização que traz, por exemplo, na segunda-feira, pensando no professor tutor, que ele tem 2 aulas atribuídas de língua portuguesa. Se eu tenho o professor tutor, ele vai pegar os alunos elegíveis dele e vai ter o foco nessas 2 aulas em língua portuguesa. E o professor regente da sala, ele pode muito bem utilizar essas 2 aulas com a recomposição ou com o aprofundamento dos demais alunos, porque o professor tutor ele tem o grupinho dele de alunos que ele vai fazer a tutoria deles. E o professor regente, ele precisa trabalhar com toda a turma que restou na sala. O que ele vai trabalhar? Uma sugestão é que, nesse momento, ele foque também em recuperação e aprofundamento em língua portuguesa, que é muito importante. Nós temos um material digital, nós temos um material impresso, que tem atividades que também podem ser utilizadas com esse foco. Então, isso é a autonomia do professor, é olhar para o material que tem e ver qual o melhor uso
Ainda na segunda-feira, uma aula de geografia, matemática, língua inglesa, 2 aulas, que a gente recomenda muito que as 2 aulas sejam consecutivas de língua inglesa. Isso é importante, porque o trabalho da aula de língua inglesa, ela começa com aquecimento, ela tem toda uma dinâmica organizada que para 50 minutos é muito pouco. Então, o recomendável, se for possível, que sejam aulas dobradinhas. Pensando também no projeto de convivência. O projeto de convivência, nós tínhamos apenas uma aula material, que seria muito interessante que as aulas fossem dobradinha, porque ela tem a parte do aquecimento, da retomada, das discussões, então isso também seria importante garantir. Se não der para garantir, isso vai da organização de cada escola, é uma sugestão. Temos 2 plataformas, 2 recursos digitais para a gente utilizar, que fazem parte da rotina e fazem parte do desenvolvimento também dos materiais. Elas estão as plataformas e os materiais, vocês vão perceber que nos livros não há textos muito longos, nós usamos muito trechos. Na plataforma, vocês vão ter o texto completo, vocês vão ter uma diversidade de gêneros para serem trabalhados, por isso que elas se completam. É importante garantir a plataforma de língua portuguesa, no caso, Elefante Letrado, 1 vez por semana, porque nós vamos poder ampliar o trabalho que a gente inicia com material digital e material impresso na execução das atividades pelos estudantes. Matemática também, a Matif, que a gente tem que garantir 1 vez por semana na rotina, é super importante. Nós temos que ter periodicidade. Matif, que se vocês olharem, escopo sequência, ela já está com a atividade linkada com a habilidade que nós estamos trabalhando em grupos de aulas. Então, foquem em desenvolver, em programar uma rotina semanal que contemple todas essas. Numa aula atribuída, vamos também utilizar essa aula com o professor regente para trabalhar recuperação e aprofundamento com nossos estudantes. É uma sugestão, eu espero que colabore com a organização das escolas e vamos lembrar que todo esse trabalho de anos iniciais é um trabalho que dá frutos, porque é um trabalho organizado. Eu acho que uma das premissas do professor de anos iniciais é a sua organização no desempenhar de sua função. Então, vamos priorizar a leitura, priorizar atividades escritas, isso em todos os componentes e, com certeza, esse avanço que depois a Márcia vai conversar com vocês sobre a fluência leitora no Estado, ela tem muito com a organização do trabalho e o despertar e o desenvolvimento de rotinas estabelecidas e cumpridas. Então é isso que eu tinha para falar sobre rotina. E a gente tem um outro tema bem importante, né, Raíssa? Super. Que é trazendo para 2025. E eu tenho aqui do lado a Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde, muito feliz que eu estou aqui, Andréia, para comentar, falar um pouco desse projeto, dessa parceria com a Secretaria de Educação e o que a gente pode potencializar nesse trabalho de convivência. Então vamos lá, que eu tenho pouco tempo para falar, não quero ficar nervosa, mas o nervosismo faz parte. Com e certeza. Acho que é sobre isso que a gente fala quando a gente fala de educação socioemocional e quando a gente fala de projetos de convivência. Os afetos, eles estão sempre ali envolvidos, né? E eles não ficam do lado de fora do muro da escola. Então, quando a gente fala de aprendizagem, quando a gente fala de escola, de rotina, a gente está falando de afetos. Escola é lugar de encontro, é lugar de potência. Escola é uma experiência socioemocional. Por quê? Porque a gente não aprende, a gente não se desenvolve se a gente não está num processo de encontro. A gente não faz isso sozinho. Então, a experiência escolar necessariamente é uma experiência social e emocional. Então, para o Espaço de Ser, que é o nosso projeto que está chegando agora para fazer essa potencialização do trabalho que vocês já fazem, a gente tem algumas premissas que eu acho que tem muito a ver com o que vocês já trabalhavam ano passado, que é reconhecer que todas as emoções
Então, quando a gente consegue reconhecer, a gente consegue acolher, consegue trabalhar, porque a gente não escolhe o que a gente sente, né? Quem dera a gente poder acordar e falar, hoje eu não vou ficar triste, né? Mas se a gente consegue reconhecer a nossa tristeza, a gente consegue entender o que ela quer dizer pra gente. Entendendo o que ela quer dizer, porque elas são informações, as emoções são informações pra gente sobre como a gente se relaciona com o mundo, a gente consegue potencializar e aí sim escolher o que a gente faz com o que a gente sente. Então, o projeto de convivência tem muito a ver não com o controle do que a gente sente, mas com um abraçar o que a gente sente, entender o que a gente sente e aí sim poder se relacionar melhor com os outros e com o mundo. A aprendizagem tem a ver não só com a gente ter mais conteúdos, mas é saber o que a gente faz com esses conteúdos de uma forma muito mais saudável, né? Então, um lado grande de teóricos, porque o desenvolvimento socioemocional, ele não se dá só a partir de teorias pedagógicas ou da psicologia, ou da filosofia, ou da medicina. A gente precisa de um arcabouço que nos dê sustentação. Mas e para onde interessa, eu vou apresentar para vocês o material que vocês vão receber, porque todo esse mergulho teórico, mais detalhado, vocês vão saber acompanhar no TPC, no Multi. A gente também está aqui, porque a gente está ansioso para saber como é que vai ser recebido por cada um de vocês, mas hoje eu quero apresentar um pouco do material. Então, de primeiro a terceiro ano, porque a gente sabe que as características das crianças de primeiro a terceiro é diferente de quarto e quinto, né? Quarto e quinto já tem um ar mais desafiador e tudo mais, e de primeiro a terceiro tem uma ludicidade maior. Então, a proposta nossa de primeiro a terceiro ano dos anos iniciais é a gente começar a fazer uma construção da inteligência emocional. Né? Então, a gente começar a trabalhar, desenvolver e consolidar um pouco mais. Os pilares da educação da inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, a autorregulação, a empatia e o relacionamento. A gente vai focar em cada um a gente vai focar especificamente. E a autorregulação vai ser algo transversal em todos. No final das contas, a gente trabalha os 4 pilares nos 3 anos, tá? Só que a gente dá um foco maior. A gente estava falando sobre o objetivo da aula, então a gente vai dar um foco maior. Por exemplo, no primeiro ano é o autoconhecimento. No segundo ano, a empatia. No terceiro, o que a gente estava falando antes. Reconhecer o que eu sinto, para poder abraçar, acolher e aí sim escolher o que eu faço com esse sentimento. E segundo ano a gente vai entender e consolidar melhor a empatia, porque a partir do momento que eu sei o que eu estou sentindo, que eu me conheço melhor, eu consigo perceber o outro. Se eu não me conheço antes, vai ser impossível conhecer o outro. Então percebam que tem algo que vai escalonando, né, para melhorar. E o relacionamento também, ele só pode ser o outro melhor. E aí a gente vai ter relacionamentos mais saudáveis. E por que cada um desses anos tem aí um personagem, né? Tem esses bichinhos aí. Porque eles vão ser os nossos guias para a gente poder desenvolver autoconhecimento, empatia e relacionamento. Como assim, Renata? Então eu vou explicar um pouquinho melhor. Como é que a gente faz? As aulas de projetos de vida, né, de projetos de convivência e que a gente chama também de educação socioemocional, meramente de conteúdo. Porque informação sozinha, ela não nos transforma. Se a informação sozinha nos transformasse, não existia médico, por exemplo, que fosse fumante, não é mesmo? Porque ele sabe que fumar faz mal. Ou não existiria nutricionista que enchesse a cara de Coca-Cola e de gordura saturada. O que faz a gente se transformar não é meramente a informação, é a gente sentir, é a gente experimentar, se identificar. Então, todos esses
esses recursos pedagógicos que a gente vou apresentar aqui para vocês, os mascotes, as atividades, as dinâmicas, as brincadeiras, os livros, eles têm uma proposta para fazer com que os alunos eles se sintam identificados, que eles possam interagir, que eles possam sentir na pele, no corpo, tudo isso que a gente está querendo trazer e propor como vivência. É a partir da vivência, e porque também a gente só se transforma não só com essa sensação, mas também com a prática, por isso que é importante ter isso no currículo, né? Toda semana, é o que vai fazer com que a gente se transforme. Tá, Renata, mas que mascotes são esses? A gente falou no começo da live, né, que tinha um match ali de cor. Então eu já vou apresentar para vocês a Fernanda. A Fernanda que ela acompanha o 3º ano. Olha aqui que linda. Os alunos. Aqui, eu tô indo de trás pra frente, tá? Esse é o Geraldo. André, me ajuda aqui. Esse é o Geraldo. Gente, o Geraldo, eu vou falar pra vocês que normalmente ele é o queridinho absoluto de muita escola, tá? Eu sou também suspeita pra falar que o Geraldo é meu preferido. Porque ele trabalha empatia e ele é um personagem super curioso, né? E a empatia tem a ver com curiosidade. É eu ter interesse no outro, sem preconceito, sem interesse no outro, isso é empatia. E o Tomás é o nosso queridinho primeiro, né, o que começa tudo, que ele vai falar de autoconhecimento. Então, cada história do Tomás, ele vai descobrir um sentimento. Tá bom, Renata, você está mostrando esses mascotes, mas como é que funciona na prática? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco como vocês recebem esse material todo e como é que aí as nossas aulas são organizadas, tá? Porque aqui eu fiz uma bagunça já na mesa, mas projeto de convivência é o seguinte. A sala de aula, ela recebe um material, né? Então, o material da sala de aula, de 1º a 3º, é composto por um livro de histórias e um mascote, né? O mascote é o Tomás, isso é do 1º ano. Cada aula, a gente vai ler uma história. Daí, ó, é bem bacana, porque, eu não sei se dá pra ver aqui o foco, mas cada que vai ser apresentado. Então, os alunos vão conseguir começar a aprender sobre esses sentimentos, e entender como é que isso chega neles. Vocês podem falar, nossa, mas que curioso, por que vocês escolheram uns cachorrinhos coloridos, né? A ideia para trabalhar com identificação com criança é que criança facilmente se identifica pelos aspectos físicos. Eu lembro quando era criança e via carrossel, eu falava assim, eu sou a menina de óculos, né? Eu sou a menina de cabelo liso, eu sou a menina de cabelo enrolado. O que a gente quer das crianças é que elas se identifiquem com as personagens que são bichinhos coloridos. Então, a gente vai ter as histórias para fazer com que os alunos mergulhem nessa fantasia e se identifiquem, porque são histórias que falam do cotidiano da escola. E eles têm esse mascote que eles têm uma função de cuidar coletivamente. Então, assim, como é disso da sala de aula, os alunos são convidados a compartilhar um cuidado de uma coisa em comum. Como é que desse mascote que é de todo mundo? Então, cada turma vai ter seu mascote, vai ter seu livro de histórias. O professor vai receber aqui o livro de aula, tá? A gente vai falar também sobre isso, porque tem um livro que é físico, mas a gente tem um material digital, justamente porque o livro ele conta com 50 minutos de proposta de aula. E como vocês vão ter 2 aulas para trabalhar projeto de convivência, a gente fez toda uma nova recompensa, aprofundando essas atividades. Então vocês vão ter acesso a essas aulas mais ampliadas e mais aprofundadas pelo material digital, tá bom? E os alunos vão receber material para todo mundo. E quando a gente trabalha socioemocional, tem que trabalhar professor, tem que trabalhar aluno, tem que trabalhar família, certo? Então o aluno recebe esse material. Gente, esteticamente ele é muito bonito e isso faz parte também do encantamento. A gente se envolve com o material também
as atividades estão aqui, tem trechinhos das histórias, ele pode levar para casa. Então, acho que também tem um lugar de exercitar o cuidado do material, que tudo faz parte do desenvolvimento socioemocional. E as famílias, elas recebem um livrinho de histórias, que é um complemento das histórias que passam na sala de aula. Então, as famílias vão poder participar de alguma forma disso, né, do que eles trabalham de casa. É um jeito de sensibilizar a família. A gente sabe que nem todas as famílias vão ser sensibilizadas, mas são meios da gente chegar de alguma forma para eles. Outro meio que vai ser interessante é que a cada final de semana o Tomás, o Geraldo, a Fernanda, ele é sorteado para passar um final de semana na casa de algum aluno. Então a gente chega com um convite e com alguma sensibilização para que essa família viva e experimente o socioemocional. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, vocês vão ter tempo. Quarto e quinto ano, qual que é a nossa proposta? A gente tem uma transição, então a gente continua trabalhando em inteligência emocional, mas aí a gente vai focar já também apresentar para esses alunos as habilidades socioemocionais especificamente. Então a gente vai trabalhar proatividade, pensamento crítico, criatividade, perseverança, comunicação e colaboração. Como que a gente vai fazer isso? Então nossa proposta é, no primeiro um projeto, no quinto ano a gente tem outro. E no segundo semestre a gente tem um jogo colaborativo. Então, tá abraçada. A André tá aqui, ó, ela tá agarrada nos bichinhos. A gente tá vivendo socioemocional assim ao vivo, tá, gente? Quarto ano a gente vai trabalhar um projeto que chama O Mundo em Mim. É super bacana porque, assim, se de primeiro a terceiro ano a gente viveu toda essa questão de empatia, de relacionamento, muito mais no miúdo, entre os alunos e sua família. No quarto ano a gente expande, a gente vai trabalhar a questão da empatia. Eu no meu bairro, na minha cidade, as coisas que eu faço, o jeito que eu me alimento, o jeito que eu vou dormir, o jeito que eu organizo minha casa, também tem a ver com uma história que veio antes de mim. A história da minha cidade, a história do meu país. E cada família pode ter uma história diferente. E quando a gente conhece as histórias dos outros, a gente também tem mais respeito com isso. E no quinto ano, a gente trabalha crianças agindo no mundo. Então as crianças vão conhecer a potência que elas têm e com isso criar qualquer ação que elas façam tem algum efeito e consequência no mundo. Então a gente vai apresentar crianças que foram inspiradoras, que transformaram o mundo, e elas também vão poder ver que elas podem mudar também, mas que elas também são responsáveis pelo aquilo que elas fazem. E aí no segundo, volta aqui. No segundo semestre, a gente vai trabalhar, eu juro que eu vou ser rápida, tá, gente? Mas é que é muito legal apresentar isso aqui. A gente vai trabalhar os jogos. Os jogos vão... A gente vê que criança da cidade gosta muito de jogo. Então, a estética é super bonita. A ideia é que eles sejam... São vários tabuleiros, porque a gente vai dividir em grupos. Eu vou só mostrar os personagens aqui, porque são personagens também que vêm de outro planeta. E são todos personagens, gente, que têm alguma também deficiência física. Mas essas deficiências, elas não limitam esses personagens. Então a gente está trabalhando a inclusão de uma forma potente, né? Sem desqualificar o personagem. E aí a gente vai trabalhar com as crianças a possibilidade de desenvolver as habilidades socioemocionais desses personagens, enquanto a gente desenvolve as habilidades socioemocionais das próprias crianças. E o jogo parece, né, que no começo ele é competitivo, mas as crianças vão perceber que elas só vão ganhar esse jogo se tiver colaboração entre elas. Então acho que é um jeito da gente trabalhar. Então aqui, na sala de aula, todo mundo ganha os jogos. O jogo é um cuidado coletivo da sala de aula. Os professores recebem o livro, né? O livro do professor.
Os alunos vão receber o caderno, eles recebem um pôster também, e quem está no 4º ano recebe um passaporte, que também é super interativo. Então, a cada atividade que os alunos cumprem, eles ganham um carimbo, então eles vão se engajando. E as famílias, elas recebem também tem vídeo, tem texto, para elas conhecerem mais sobre educação socioemocional. Como eu falei, o planejamento de aulas, ele vem dentro do livro físico, mas ele não pode ser usado exclusivamente só no livro físico, porque a gente tem a aula completa e aprofundada no material digital. Então é super importante que vocês não deixem de olhar o material digital. A gente gosta de material físico para pegar, para rabiscar, mas o material digital ele é fundamental para ter uma aula completa. Então é importante de como se preparar, olhar os objetivos, ler com antecipação, né, com antecedência as histórias, que isso vai fazer com que vocês tenham muito mais autonomia para ler essas histórias. Façam um cantinho. O Geraldo, o Tomás, a Fernanda, isso faz com que as crianças elas mergulhem mais nessa proposta. A gente tem várias dicas que a gente vai falar para vocês ao longo do tempo. A gente tem uma formação que vai ao longo do ano com a TPC, com o Multiplica. Então acompanhem a gente. A gente está pertinho de vocês em parceria. A gente está muito feliz de chegar até vocês. E a gente sabe que, na verdade, o material que a gente está oferecendo, ele não vai fazer nada do que vocês já não fazem. Eles só vão potencializar esse trabalho que vocês fazem com tanto carinho. Então, obrigada, Andréia, pelo convite. E aqui eu me despeço. E eu quero saber, depois, as fofocas de como tem sido a implantação desse material aí. Iremos às escolas para conversar com os professores. Obrigada, Renata. Imagina. Vocês perceberam que a equipe de materiais trabalhou bastante, com bastante empenho e muita dedicação na produção de novos materiais e na escolha do material que nós de projeto de convivência. Então, vamos ter um ano com bastante trabalho, mais um ano com suporte pedagógico e com materiais que a gente acredita que vão colaborar para o trabalho do professor e para a aprendizagem dos nossos estudantes. A equipe de materiais está à disposição. Se vocês tiverem de dúvidas ou precisarem da gente, podem nos contatar e a gente retorna e a gente quer esse canal aberto de sempre estar melhorando e atendendo a partir dos nossos materiais, atendendo o que é necessário para a sala de aula, o que é necessário para ajudar o professor nesse caminho de ensinar nossos estudantes e que a gente consiga chegar no final do ano com um êxito que é ter todos os nossos alunos que tenham aprendido e que o nosso caminho, o nosso trajeto tenha sido muito prazeroso, mas ao mesmo tempo que é a aprendizagem dos nossos alunos. Então, obrigado a todos. O que vocês precisarem da gente, estamos à disposição, viu, Raíssa? Obrigada, Andréia, Renata, o Joelson e a Viviane, que apresentaram aqui os materiais. A Andréia tá sim. Talvez se ela fosse a professora da turma, ela ia levar para casa os bichinhos. Não, com certeza. Sem dúvidas. Eu tô quase ficando com a Fernanda aqui também. Mas olha, se o pessoal, se os alunos gostarem, como os professores gostaram aqui no chat, nos comentários, vai ser um grande sucesso, viu, do material do projeto de convivência. Que bom. E teve vários comentários positivos. Isso porque nós somos professores da rede e sabemos como é esse trabalho na sala de aula. Então, é para eles e por nós. Com certeza. Obrigada, gente. Bom, vamos seguir com a nossa pauta. Vou deixar a Fernanda com vocês também. Eu vou chamar agora a Márcia Bernardes. A Márcia vai apresentar para a gente um pouco sobre o Alfabetiza Juntos, falar de vários resultados que foram super positivos, né, Márcia? Em relação ao ano passado. A gente está muito confiante que esses resultados se mantêm e melhoram cada vez mais ao longo desse ano. Márcia. Obrigada, Raíssa. Boa tarde a todos. Estava aqui acompanhando tudo que a Andréia apresentou e pensando aqui que se nós já alcançamos resultados maravilhosos no final do ano passado, com todo esse material novo, com todo esse suporte, nós só temos grandes chances aí de continuar avançando. Então, primeiro eu quero parabenizar você, professor, pelos resultados da avaliação da fluência leitora.
Nosso secretário até gravou um vídeo ontem agradecendo a todos, parabenizando a todos. Nós sabemos que é um trabalho efetivo que aconteceu na sala de aula. Eu vou trazer aqui para vocês os slides e mostrar para vocês... Deixa eu apertar aqui em cima. Aqui em cima. Para vocês o quanto vocês conseguiram fazer com que os alunos avançassem, né? Então, nós vimos aí que é possível que se alfabetizem na idade certa. A avaliação de fluência ela foi aplicada no período de 18 de novembro a 6 de dezembro do ano passado. A gente tem esse período longo porque a aplicação da avaliação ela é individual, então é uma avaliação que dá um pouco de trabalho, mas também traz resultados e dados muito preciosos para o trabalho na sala de aula. Eu gosto de trazer o resultado de entrada, antes de falar do resultado de saída, né? Se nós estamos falando de avanço, mas que avanço foi esse? E antes de eu começar a falar dos dados, é importante trazer para vocês, né, a reflexão dessa importância da aplicação da avaliação. Então, hoje nós temos dados precisos, inclusive nós sabemos quantas palavras a criança leu por minuto. E a partir desse diagnóstico, o professor consegue fazer as intervenções necessárias. Então, essa foi a nossa avaliação de entrada do ano passado, 24. Nós tivemos aí a participação, aqui só está a rede estadual, tá? Então, a participação de mais de 100 mil alunos da rede estadual. Tivemos uma participação muito expressiva, então também quero dar os parabéns pela taxa de participação, 97% da rede participou da avaliação, lembrando que são os alunos do segundo ano. E nós tivemos 45% apenas de alunos leitores. Estamos falando de iniciantes e fluentes. Esse é um retrato muito de como foi o trabalho com esse aluno no primeiro ano, o trabalho também da educação infantil. Então, quando nós olhamos os resultados da fluência leitora de entrada, a gente está olhando esse trabalho do primeiro ano. E nos preocupou muito, no início do ano passado, o percentual altíssimo de alunos pré-leitores, principalmente no nível 1, que é aquele nível que o aluno não lê nada. Nós tínhamos na rede estadual mais de 17 mil alunos que foi para o segundo ano sem saber ler. Então, essa era a nossa preocupação. E por isso que nós fizemos várias intervenções. Eu sei que o Fábio falou com vocês aqui do trabalho do professor tutor. Eu tenho certeza que fez muita diferença também. Inclusive, usamos a avaliação como um critério para ter o professor tutor na sala de aula, justamente preocupados que nós estávamos com os alunos no nível pré-leitor. Porque quando a gente olha a série histórica de 2023, os alunos pouco avançaram. Quando os alunos estavam no nível pré-leitor, poucos conseguiram ir para o nível leitor. Então, esse foi o nosso raio-x no início do ano. A nossa preocupação foi muito grande, mas a nossa alegria foi grande também quando nós olhamos para os resultados de saída. Então, quando a gente olha esse gráfico e a gente sai de 45 e a gente vai para 75% de alunos leitores, né, isso mostra que é possível alfabetizar a criança na idade. A avaliação, tenho certeza que trouxe um norte para os professores, né, através dos resultados, dos dados. A partir da avaliação de entrada, nós orientamos muito que os professores, junto com as escolas, os gestores, fizessem um plano de ação a partir dos dados, e nós monitoramos isso, né, através do Alfabetiza Juntos, um trabalho muito em conjunto também com a equipe da Andréia, com a equipe do Fábio, que trabalhou a questão do professor tutor. Então, nós entendemos que é um
implementou através do Alfabetiza Juntos para que desse suporte a você, professor, na sala de aula. A plataforma Elefante Letrado também foi um ponto importante para esse avanço, nós consideramos isso também. E aí, quando a gente olha o resultado de saída, né, nós temos aí 75% dos alunos leitores. E o mais incrível, a redução drástica aí, conseguimos reduzir muito o pré-leitor nível 1, que era justamente a nossa preocupação, né? O nosso foco era justamente 2, porque se esse aluno ele vai para o terceiro ano sem saber ler nada, a tendência desse aluno ter uma maior defasagem, carregando essa defasagem, é muito grande, né? Então, hoje, professor, você tem nas mãos esses resultados, né? Você pode entrar na plataforma Parque, olhar aluno por aluno e ver o seu aluno, qual é o nível dele, quantas palavras ele leu por minuto, né? Principalmente olhando para os alunos no nível pré-leitor, tá? Então, justamente, processo de alfabetização. Nós avançamos muito mesmo, e eu gosto muito desse gráfico. Esse gráfico eu gosto sempre de mostrar, né, esse comparativo entre as edições. Na primeira edição de entrada, em 2023, nós estávamos com 52% de alunos leitores. E aí vocês vão falar, nossa, Márcia, então a entrada de 2023 está melhor que a entrada de 24? A gente não consegue fazer muito essa comparação, porque a entrada de 23 nós fizemos em junho. O governo estava iniciando, né? Então nós estávamos iniciando com o projeto, com o programa. Então nós conseguimos colocar a entrada em junho. Mas em 2024, ano passado, a gente já conseguiu, né, largar logo no início, fazer a largada logo no início do ano, em março. Então, por isso que essa comparação é um pouco complicada. Mas quando a gente compara a saída de 23 com a saída de 24, fica muito nítido aí esse avanço, né? Porque tanto a saída de 23. Então, mais uma vez, aí eu não canso de parabenizar e mostrar que nós estamos no caminho certo. Então, eu gosto muito desses mapas. É um mapa de alfabetização que a gente chama. Nós criamos o IFL, que é o Índice de Fluência Leitora. Então, de acordo com o percentual de pré-leitor, de leitor iniciante fluente, o município recebe um índice, né? Ou a rede estadual ou o município recebe um índice que vai de 0 a 10. É as cores, né? Então, quanto menor, então a cor vai ficando amarela, laranja e vermelho. E quanto melhor, vai esverdeando, né? Então é o verde claro e o verde escuro e o verde mais escuro ainda. E esse era o nosso mapa no início do ano. E o nosso objetivo é que esse mapa ficasse todinho verde. E o nosso mapa ficou todinho verde, né? Então é uma alegria compartilhar isso com vocês, né? Dizer que nós estamos no caminho certo. O trabalho é esse mesmo, é esse monitoramento incansável, é não deixar nenhuma criança para trás, é oferecer todos os recursos possíveis que vocês, professores, estão aí recebendo, tá? Então, e precisamos continuar com esse trabalho. Né, o desafio de chegar a 77% nós já conseguimos, né, conquistar. Agora o desafio maior ainda é manter e aumentar esse índice. Porque se a gente pensar 77% do terceiro ano, mas nós ainda deixamos aí 23%. Então não podemos deixar nenhum por cento para trás. E aí eu trago aqui algumas, né, ações para que a gente possa avançar, não perder de vista. Eu acho que tudo que a Andréa já trouxe aqui da questão dos materiais, reforçando isso, né? E quanto aos dados da fluência leitora, então, como eu falei para vocês, a avaliação, ela não serve apenas para a gente olhar esse dado geral. Olhar para a sua turma, ou olhar para os alunos que estão recebendo, ou olhar como foi o seu trabalho ano passado, né? O professor que esteve com os alunos do segundo ano, os professores que estarão com os alunos do terceiro ano. Então, analisem esses dados, né? E construam aí um plano de ação individual para cada aluno, para que principalmente para os alunos que estão nesse nível pré-leitor. E olhando também para os aluninhos
fazer a fluência leitora agora de entrada. Nós já temos a data da fluência leitora, né? Já está no calendário, que é de essa criança seja assim preparada para que ela saiba o que é, principalmente as que estão entrando agora, né? Então explique para a criança o que ela vai fazer, né? Provavelmente a gente vai ter uma live específica para falar um pouquinho mais da fluência leitora, da avaliação, da aplicação, mas vocês já estão bem acostumados, então já vamos começar a trabalhar com essas crianças do segundo ano desde o primeiro dia de aula, né? Avaliar o avanço de cada turma, comparando os dados de avaliação de entrada e saída, garantindo a rotina, a leitura diária em voz alta com os alunos. Isso foi uma questão que eu e o André identificamos quando nós fomos visitar uma escola considerável em 2023, você lembra, Andréia? E aí, quando a gente perguntou para a coordenadora qual foi a sua ação, conta pra gente que a gente precisa contar para todo mundo. E ela nos disse, ela falou assim, comecei a colocar essa criançada para ler em voz alta. Então, era no recreio, leitura em voz alta, era sarau, era na sala de aula, leitura em voz alta. Por quê? Muitas vezes a criança, na hora que ela chegava para fazer a avaliação, ela até sabia ler, mas ela acabava ficando, né, tímida ali e não conseguia fazer a leitura. Então, essa rotina manter no dia a dia com as crianças do período nesse processo de alfabetização. Incentivo do uso da plataforma Elefante Letrado, também é um incentivo para a leitura, então garantir, né, a utilização já está dentro aí da rotina semanal, como a Andréia trouxe para vocês, e esse monitoramento, né, da aprendizagem dos alunos de forma sistematizada através do mapa de classes, avaliações de fluência leitora. Então hoje vocês têm ferramentas para monitorar, então não pode ser uma surpresa no final do ano o resultado da avaliação. Inclusive, na plataforma Elefante Letrado, nós temos também a avaliação de fluência leitora contínua aí, né, um formato diferente um pouquinho da avaliação do CAED, mas que também é mais uma ferramenta para que a gente possa ir monitorando, né, e não achar que o aluno chegou no final do ano e aí que vai ter uma surpresa com o resultado, justamente para que esse aluno receba as intervenções necessárias. E a utilização do material didático, o Estado, né, está oferecendo não só para a rede estadual, mas também para as redes municipais. Então, hoje o trabalho do Alfabetiza Juntos, ele tem se ampliado para as redes municipais. A gente está muito feliz porque o avanço da rede estadual foi considerável, né? Antigamente existia até uma comparação, o avanço da rede estadual foi muito grande. Nós tínhamos um número maior de percentual, nós enquanto rede estadual, de pré-leitores, e nós conseguimos diminuir drasticamente. Então, essa diminuição é justamente o trabalho de vocês na sala de aula. Raíssa, acho que é isso, né? A gente está muito feliz aí com os resultados, só que a gente precisa monitorar e avançar ainda mais. Com certeza, né? Mas muito legal ver esse avanço, né, Márcia? Muito Eu acho gostoso. que os mapas que você mostrou são muito impactantes, das cores, assim, impressionante, e é fruto do trabalho dos professores da rede, né? Então, parabéns mesmo, gente. É incrível mesmo ver esse resultado. Obrigada, bom ano para vocês e conte com a gente. Boa. A Márcia até reforçou a data já da avaliação de fluência leitora. Eu vou só repetir aqui, ela está marcada, a de entrada, né? Está marcada para entre dia 17 de março e 28 de março. Então já está disponível lá no nosso calendário pedagógico para todo mundo conseguir se organizar. E a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live. Agora eu vou chamar a Fabiola, da IFAP, para falar sobre formação oferecida pela SEDUC. Então ela vai falar um pouco sobre o programa Multiplica e sobre o ATPC. Bem-vinda, Fabiola. Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Gente, sobraram 2 minutos para mim, mas eu vou tentar aqui ser breve, né? Um bom ano para todos. Quantos desafios. E para quê? Para apoiar o professor. A IFAP está aqui para apoiá-los, para dar treinamento, para dar formação, para subsidiar todas essas grandes mudanças que vêm aí, para que a gente chegue no final desse ano com resultados tão incríveis quanto a Márcia acabou de colocar, né, em todas as séries, em todos os ciclos, né? Então, eu vou tentar passar rapidinho aqui as nossas novidades, né? O programa Multiplica, nós estamos aí a todo vapor dentro da IFAP, organizando um novo programa. Nossa meta de 120 mil professores cursistas, as pautas muito grande com a COPED. Nosso agradecimento ao Daniel Barros
projeto que está sendo articulado conosco. Temos também o projeto #Coordenadores, né, para também apoiar e subsidiar todos os coordenadores. Para esse ano nós temos 63 temas no #Professores. Os professores multiplicadores de escola PEI vão poder atuar em 2 turmas e os professores multiplicadores de escolas TP em 3 turmas. Temos também uma expansão da CAF, que é a Célula de Apoio e Feedback Formativo, para que a gente possa monitorar mais programa, 182 PECs exclusivos do programa, né? Todas as diretorias de ensino com 2 PECs multiplica. Temos uma parceria muito grande também com toda a equipe da Prodesp, da FDE, para ter todo um trabalho melhor na parte de sistemas e apoiar todos os professores. Então, convido vocês a se inscreverem e a conhecer esse nova edição. As inscrições de professores cursistas começam no dia 10, então de 10 a 16 de fevereiro. Componentes, porque ano passado nem todos conseguiram se inscrever. Tudo será feito pela sede, então, gente, dia 10 horas da manhã, entrem, garantam sua vaga. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse novo programa para este ano. O ATPC também, a equipe de ATPC está também muito focada em grandes inovações, né, para apoiá-los no planejamento de aula. Então, com um novo percurso formativo, com um foco muito grande na aula, com atividades interativas, com vídeos com tempo menor, para que a gente possa realmente apoiar vocês, professores, em todas as aulas, nesse percurso todo do material digital, para que a gente possa apoiá-los na parte de inovação e no uso de todo esse novo material que a rede está trazendo, conforme já foi colocado aqui nessa live, né? Orientações para a realização dos ATPCs em 2020, né? O planejamento com as atividades de formação continuada, o planejamento das aulas. É importante que professores que participam do Multiplica este ano também realizarão o ATPC FAP, né? Não é mais necessário fazer a opção de um ou outro, vocês deverão fazer os dois, e em breve, na próxima semana, a gente vai soltar uma atualização do documento orientador também para toda a rede. Temos aí uma parceria muito bacana, né, com o SESI São Paulo para uma... As inscrições dos cursistas vão começar dia 27/1, de 27/1 a 18/2. Importante que o professor seja habilitado ou licenciado em matemática e com aulas atribuídas nesse componente também, para participar. Uma ampliação aí dos locais de oferta, como esse curso é presencial, então... Este ano a gente está abrangendo 7 locais de ofertas diferentes, e vocês também podem acompanhar, através do link que está ali, todas as informações com mais detalhes para esse projeto. E a Escola de Gestão, que já teve início essa semana, um sucesso aí, também do time da IFAP, né? Só para vocês estarem cientes que começou... para esse início, uma parceria da IFAP com a FGV. Então, nós estamos trabalhando muito esse ano, né, para que a gente tenha mais parcerias e a gente consiga melhorar e ampliar as formações para professores, para profissionais da área de educação, e contem com a IFAP, acompanhem a gente também no nosso site para mais novidades. Muito obrigada e um bom ano para todos nós. Boa, obrigada, Raíssa. Obrigada, consegui aí os 2 minutos que ela me deu. Não foi justo. Foi super Eu vou ágil, reivindicar 20 da próxima. Na próxima live a gente dá um tempo maior para você. Tá bom. Sempre é difícil ficar por último, porque fica com um tempo curtinho, mas só pra gente também respeitar o tempo que o pessoal se organizou na escola. O Multiplica e o ATPC são 2 estratégias super importantes de formação continuada dentro da rede, né? Que então chegam direto para os professores, tem uma expansão bem grande de vagas do Multiplica esse ano. 120 mil. 120 mil, né? É bastante coisa. Os ATPCs também estão passando por mudanças para deixar cada vez melhor, assim, o material mesmo que está sendo produzido cada vez melhor, cada vez mais próximo do planejamento que vocês têm para apoiar de fato. E sempre vale lembrar da importância da formação que acontece também dentro da escola, no momento da ATPC, que é tocada pela coordenação pedagógica, pelo CGP, CGPG, CGPAC. Então, isso é super importante, porque de vocês participarem, terem discussões específicas do contexto aí da escola. Então, acho que a gente sempre entende esse tripé
momentos extremamente importantes para a formação em serviço do professor e também da equipe gestora. Com certeza. Então, eu queria agradecer vocês. Eu tinha falado no início da live que o Daniel conseguiria passar, mas ele ficou preso numa reunião. Mas ele pediu para a gente desejar um ótimo ano letivo para todo mundo. Então, hoje eu tive a oportunidade de participar bem brevemente assim, do planejamento de 2 escolas aqui da Norte 1, da Brigadeiro Galvão e da Milton Santos. Queria agradecer também a recepção, e foi muito legal poder ver esse processo de planejamento, assim, o quanto todas as escolas estão se organizando muito para fazer com que esse ano letivo seja realmente muito produtivo e muito positivo, e que a gente consiga resultados tão bons quanto que a Márcia mostrou para a gente agora há pouco, e de todos os anos também. Então, obrigada, gente, um ótimo planejamento para todos.